Bom dia, queridos alunos. A manhã tá bonita hoje. A gente está preparando aqui a aula para mais tarde, né? Para as nossas aulas do PEJA. Então, hoje a gente está começando uma nova fase, que é o uso de textos extras, né? De material extra à apostila, já que a gente já terminou essa do primeiro período. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar, né? Uma das disciplinas que a gente ministra, né, que é a História. Mas lembrando sempre que quando a gente fala aqui de História ou de Geografia, mesmo que seja separado, a gente está falando de História e Geografia como um todo. As duas disciplinas elas estão integradas, interligadas, né, normalmente, mesmo quando os professores estão trabalhando a matéria separadamente, no ensino regular, né, acaba sempre fazendo interligação entre uma e outra, são ciências complementares. E aqui no EJA, né, do Rio de Janeiro, a gente tem a interligação, tem a junção das duas, né, a integração, melhor dizendo, das duas. Então hoje a gente vai trabalhar Introdução à História. O texto tem o título que é História. Então, na verdade, não tem muito mistério. A história é a ciência que estuda o passado, os fatos passados. Lembrando sempre que são ciências humanas, ciências sociais, e trabalham com a sociedade. Então é importante que a gente entenda que a história, junto com outras ciências, né, com a sociologia, filosofia, antropologia, economia, são ciências humanas e também são ciências sociais. A geografia também é uma ciência social, apesar de ter algum aspecto físico, aspecto, né, de ciência exata nela, porque ela trabalha com parte física também, né? Mas como a geografia hoje é vista como uma ciência que estuda a relação dos seres humanos com o espaço, né, a relação das sociedades humanas com o espaço, obviamente, ela também é uma ciência humana. Então, a gente tem a história, né, como a ciência social básica, né, aquela que é a base de qualquer estudo que você possa imaginar. Qualquer ciência, mesmo estudando coisas que são assuntos, né, atuais, né, sempre acaba recorrendo à história para poder dar um embasamento para isso. Porque justamente a função da história é essa, é mostrar os acontecimentos precedentes, aquilo que leva, né, à situação que a gente está vivendo hoje. Então, a ciência história, ela estuda o passado, né, para entender o que está acontecendo na atualidade. E cada geração, né, vai ver o passado de forma diferente. Então, às vezes, né, quase sempre, melhor dizendo, a história é reescrita a partir de visões diferenciadas. Mas isso não quer dizer que o historiador ele vai fazer as coisas só de acordo com o seu interesse pessoal. Não é isso. A ciência história tem um método científico, né, um método prático e objetivo de fazer esse estudo dos fatos, né? Na verdade, como qualquer ciência, o objeto é interpretado pelo cientista. No caso, quem faz os estudos da ciência história é o historiador. O historiador, então, é aquele preparado para fazer esse trabalho. Eu sou historiador de formação inicial, apesar de também ter estudado geografia, mas eu sou mais historiador que geógrafo. De qualquer maneira, como eu já falei, as ciências estão muito imbricadas, então não há muita... Assim, é óbvio que se não fosse diferente, não haveria, né, duas disciplinas diferentes. Mas elas são muito interligadas. Então, para que eu fosse um bom historiador, eu teria que ter um conhecimento bem razoável, para não dizer amplo, de geografia. Então, quando o historiador está fazendo o seu trabalho, ele faz com análise no mais objetiva possível, porque a gente sabe que objetividade é uma coisa inatingível, né? Todos nós, quando avaliamos alguma coisa, seja o que for, nós avaliamos com nossos conhecimentos prévios, com as nossas bases intelectuais, e a partir daí a gente constrói a nossa hipótese, né, para que a gente possa comprovar essa hipótese no mundo real.
Diferente das ciências físicas, das ciências exatas, vamos dizer assim, na história, o objetivo do estudo, né, é a sociedade humana, que muda com o tempo. Então, isso é interessante, né? Você vê como a história é uma ciência fluida. Ela não, como eu disse, não é que ela vive mudando a história, não é isso. Mas é que a gente sempre tem descobertas novas, como aconteceu, por exemplo, agora com a questão do Covid-19. Era um vírus que já existia e a humanidade não tinha conhecimento dele, não sabia como mexer com ele, não sabia, né, quais seriam os efeitos dele. E mesmo assim a gente, né, conseguiu dar esse passo importante, que é conseguir a vacina em tempo recorde. Então, assim como nas ciências humanas, como nas ciências exatas, na biologia, por exemplo, que eu estou falando, questão da infectologia, que é uma parte da biologia, a história também tem isso, de ser reconstruída de acordo com a visão do presente. É isso que é importante entender. A história não é a ciência do passado, né? Ela é a ciência do presente, tá? Ela tem um objetivo social, como eu já falei outras vezes, né? E aqui é a primeira vez que eu vou falar, né? Nada é por acaso nesse mundo, né? Se não fosse importante, eu não estaria aqui trabalhando com vocês. Então é assim, fundamental, é importante, para falar importante, mas é importante mesmo, entenderem que vocês estão estudando história porque é necessário para a construção, né, da sociedade, mas também para a construção da sua individualidade, da sua capacidade de ser um cidadão. Isso é básico na ideia de cidadania, é o conhecimento da história. Então, o cidadão, ele tem que ser preparado para quando ele tomar suas decisões, porque ele vai tomar essas decisões em sociedade, e a mais básica de todas é o voto, né? O voto, ele é fundamental na construção de uma sociedade justa, é básica na cidadania. Ele tem que ter conhecimento histórico. Não dá para ele ser um cidadão se ele não tiver conhecimento histórico. Então é por isso que a gente, desde cedo, estuda história, né? Desde o início da nossa formação acadêmica, lá na escola primária, na pré-escolar, na verdade, a gente já está estudando história. De uma forma diferente, mas é história. E aí, né, na verdade, a história, então, ela estuda, né, como a sociedade se organiza, como os seres humanos se organizaram a partir da sua existência no tempo. E é isso que é uma diferença básica da história para a geografia. Enquanto que a geografia está preocupada com o espaço, a história está preocupada com o tempo. São as coisas básicas do universo, tempo e espaço, tá? Tanto que isso aí é a base da teoria da relatividade, né? Pra vocês verem como é que uma coisa está sempre ligada à outra. A história se preocupa mais com o tempo, com a forma como a gente se relaciona através do tempo. E essa forma, ela é estudada pela história, pelos historiadores, para que a gente consiga se localizar dentro da nossa realidade atual. Então, o historiador, ele na verdade é aquele que dá, né, o início aos estudos históricos. Ele deixa as coisas mais prontas, mais fáceis, para que a gente, né, possa tirar as nossas conclusões. E é isso que é importante. Nada é perfeito, nada é maravilhoso, tudo tem explicação. E essa explicação, no caso das sociedades históricas, né, através do tempo, vamos dizer assim, né, elas podem ser explicadas. Tudo pode ser explicado pela análise, pelo crivo da racionalidade. Então é isso aí. A gente vai ler depois o texto, né? Vocês vão dar uma olhada no texto, vão assistir esse vídeo, né? Vão ter uma visão primordial, vamos dizer assim, básica, e conforme o tempo for passando, né? Olha o tempo de novo aí, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o ofício do historiador e sobre a história em si, e qual é a função da história dentro do ensino fundamental. Então é isso aí, muito obrigado, meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima.